Obrigado. Uma boa tarde, então, a todos, né? Que Jesus nos ampare sempre, né? Nossas reflexões sobre o Evangelho ou sobre a doutrina dos Espíritos, né? Escolhemos para falar hoje, né, do primeiro capítulo desta obra, né? Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um livro de cabeceira, como a gente diz, né? Porque sempre está ao nosso alcance para que possamos aí refletir, né, sobre as instruções morais, né, que os Espíritos nos trouxeram através dessa obra, né? Eu, quando falo sobre as obras básicas, eu sempre gosto de lembrar, né, que o primeiro livro, né, da doutrina dos Espíritos chegou em 18 de abril de 1857, que então o senhor Allan Kardec, né, vai publicar a sua primeira edição. E na sequência, né, dos anos ali, ele separa, né, vem a segunda edição, né, logo em seguida do Livro dos Espíritos, e na segunda edição é separado em 4 partes, né, e cada parte dessa dá origem a uma outra obra, né. Então, a primeira parte, que são a questão 1 até 74, dá origem à Gênese, né, a da 75, então, até 613 vai dar origem ao Livro dos Médiuns, 614 até 919, esta obra, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, e da 920, então, até 1019, dá origem ao livro Céu e Inferno. Que a doutrina, então, se completa, né, na codificação dessas 5 obras, né. E eu sempre falo isso, que é importante, né? A gente, às vezes, elege uma ou duas dessas, né, para estudar, para ler, né, mas a doutrina espírita está contida nas 5, né? Então, a gente precisa se debruçar nas 5 para realmente entender melhor, né, a proposta que a espiritualidade traz, né, dessas questões das leis, né, das leis naturais, das leis divinas, né, contido, então, né, na codificação da doutrina dos Espíritos. Mas vamos falar especificamente, né, do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós temos várias temáticas, nós vamos, né, abordar algumas frações de alguns trechos dessas, né, aonde vai tratar das 3 revelações, né, Moisés, Cristo e a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, alguma coisinha a gente vai trabalhar, e nas instruções dos Espíritos, a gente vai trazer a nova era, né, que é um momento que está muito particular ou muito peculiar para nós, né, a qual estamos vivendo. Então, nós temos ali, né, nessa questão, né, Kardec sempre, quando inicia um capítulo do Evangelho, ele sempre inicia, a maioria deles, né, não todos, mas a grande maioria absoluta, ele começa com um versículo, né, e depois discorre sobre os versículos. Em alguns capítulos, ele traz no meio, muda alguma temática, ele acaba trazendo algumas especificações, né, do Evangelho um pouco maior. Nesse não é diferente. Então, no item 1, ele vai dizer, né, uma mensagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, lembrando sempre que o capítulo 5 de Mateus, né, o 5 e parte do 6 é o Sermão da Montanha. É importante, né, porque tem um contexto dentro dessa proposta que Jesus traz no Sermão da Montanha muito específico para a questão moral de transformação íntima, né, essa alcançar, né, uma vida melhor, deixar o homem velho e construir o homem novo, né, onde Jesus então vai dizer nesses itens, nesses 2 versículos, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se ache na lei seja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota ou um único ponto. Né? Então Jesus vai dizer aqui, olha, eu não vim mudar nada, né, mas eu vim cumpri-lo. Né? Bom, se ele veio cumprir, significa que não estava sendo bem cumprido. Aí a gente começa a entender já alguns aspectos. Né? E que isso vai acontecer independente da nossa vontade. Como diz ele, até o último iota, até o último ponto, ou seja, faz parte da lei. Né? Qual lei? Da lei de Deus. Né? A lei universal. Né? Que a base dessa lei é a lei do amor. Né? Então toda a mensagem de Jesus está baseada no processo do amor. Né? E quando eu falo de amor, né, nós ainda somos espíritos ainda num processo de provas e expiações, espíritos imperfeitos, caminhando, né? Já caminhamos muito para chegar até agora, mas estamos ainda, né, num caminhar dentro do processo reencarnatório,
não temos uma vivência só, né? Estamos numa vivência, tivemos inúmeras anteriores a esta e vamos ter inúmeras outras, né? Chamadas reencarnações, né? Então, quando nós entendemos esse processo evolutivo que ao longo do tempo, nós vamos então perceber, né, que tudo isso é uma proposta de avanço, né? Então, nós vamos aos poucos crescendo. E quando olhamos na proposta que a doutrina traz, né, que o mesmo Jesus nos traz, né, é essa proposta de olhar para nós numa visão espiritual e não numa visão material. A nossa vida física, como os espíritos dizem, né, ele é um piscar de olhos, né, na eternidade. Então é uma fração de segundo, né, dentro desse nosso processo. Ele é muito pequeno, né? E nós temos que transcender a visão e entender melhor. Aí a gente começa a entender a proposta melhor, né? E a proposta do amor, né? Não é esse amor que nós temos ainda como espírito perfeito, que é o maior, que eu considero como amor-troca, né? Por quê? Porque eu amo alguém desde que alguém me ame, né? Porque se alguém dizer para nós que não nos ama mais, nós fazemos um X ali, né? É uma proposta ainda, a nossa dificuldade, né? Então, Jesus, quando traz a proposta de amor, ele vai trazer, primeiro repetindo o Velho Testamento, dizendo, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Depois, como nós... Primeiro que a gente não entendeu o que é amar a Deus, né, sobre todas as coisas, ou seja, colocar Deus à frente de tudo, né? Nós ainda temos dificuldade de agir e pensar dessa forma, né? Mas amar o próximo como a si mesmo. E nós temos mais duas propostas de amor, né? Uma amar o próximo e outra amar a nós mesmos. E nós vemos a dificuldade que nós temos de amar a nós mesmos quando nós observamos que nós temos dificuldade para não nos perdoar, né? Basta nos cometer algum equívoco maior, a gente já fica com um processo complicado, né? Porque a gente não consegue ainda transformar, né, essa questão do amor, né, o amor verdadeiro. E aí lá, depois Jesus vai dizer, né, então não os inimigos, os amigos, né, os próximos, porque nós já colocamos só aqueles entes mais queridos, né? Mas daí Jesus tem uma outra proposta, vai dizer amai vossos inimigos, que Kardec então traz um capítulo específico também, né, sobre essa temática, para que nós entendamos que tem que amar todos, né? E todos são todos, né? Aí não tem exceção, né? Aquele parente difícil, né? Aquele vizinho, aquele colega de trabalho, aquele obsessor, né? São todos, né? E qualquer um que a gente coloque, né, seja de que forma, sempre vão fazer parte do todo. E a proposta então é amar a todos. Mas ele vai lá no final, né, na última ceia, dizer, né, que nós precisávamos nos amar como ele nos amou. E aí uma pergunta, como Jesus nos amou? Né? Aí começa a ter uma interrogação, porque a gente não consegue ter essa visão muito clara, né? Mas tem uma obra, nós espíritos somos agraciados por informações adicionais, que é importante entendermos, né, que faz com que nós possamos ter compreensão que a grande maioria ainda não conseguiu alcançar, né? No livro Boa Nova, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, vai ter lá o capítulo 12, chamado Amor e Renúncia. Essa obra são 30 ou 33, não recordo, mas acho que são 30 capítulos, são 30 conversas, né, que houveram, eu digo sempre assim, nos bastidores do Evangelho de Jesus, né? E aonde vai trazer então uma proposta, né, de conversas que está ali. A maior parte é com conversa com Cristo, permeando, né, alguma questão que nós temos dos evangelhos conhecidos. E no capítulo 12, então, Simão Pedro e Jesus, após sair, então, Simão Pedro e Jesus naquela tarde provável de umas pregações de Jesus no Mar da Galileia, nas areias do Mar da Galileia. Lembrando que quando Jesus estava em Cafarnaum, Jesus se usava da casa de Simão Pedro, né, como residência. Então, eles voltando à casa, Jesus percebe que Simão estava meio atribulado, né, e pergunta o que era. Provavelmente já sabia, né, mas mesmo assim ele faz com que Simão se pronuncie, né? E Simão diz então da dificuldade que ele tinha de entender a questão do amor, né? Porque ele não conseguia entender, nós amamos, mestre, mas os outros nos devolvem com ingratidão, né? Como amá-los então, verdadeiramente, né? E essa é a proposta que nós temos, né, nas nossas dificuldades ainda desse sentido. E aí Jesus então vai dizer para ele, a conversa é longa, fica aí a dica, né, de fazer a leitura desta obra ou desse capítulo específico. Mas Jesus então vai chegar no determinado momento dessa conversa e dizer, no amor verdadeiro e sincero é aquele que não espera nenhuma recompensa. Nenhuma recompensa. Aí nós vemos que o nosso amor está longe dessa proposta do Cristo. E mesmo assim, entendendo, né, a visão do próprio Cristo, nós vemos que essa é uma possibilidade que ele tinha nos deixar para que nós pudéssemos entender melhor, né? Talvez ainda não é a expressão máxima do amor a qual ele sente por nós, né? Mas é uma forma que nós já podemos compreender isso melhor. Então nós temos aí a proposta, né, inicial desse capítulo, do
tríplice aspecto, né? Então, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Então, Moisés é importante nós entendermos, né? Porque até lá, nós, como humanidade, se nós já vivemos em outras eras, com certeza trilhamos esse caminho lá atrás. Então, lá atrás, nós não tínhamos uma visão de Deus único, né? Então, Moisés tem esse papel, né, de transformar, iniciar a humanidade na proposta da visão de um Deus real, né? Até então não percebido e não conhecido. E que nós começamos, então, ao longo, né, nós da humanidade, a partir daquele momento, sabemos que trilhamos vários caminhos em vários momentos, em vários lugares, reencarnamos onde precisamos, então toda a humanidade, de certa forma, né, aos poucos vai recebendo essa informação e vai mudando essa visão, entendendo a proposta do Deus único, né? Logo depois vem o mestre, né, que vem o governador do planeta. Aí vamos usar uma outra obra, A Caminho da Luz, também de Chico Xavier, ditado por Espírito Emmanuel, no seu capítulo 1º, Gênese Planetária, a qual vai ter um trecho lá dizendo, né, existe uma pleia de espíritos superiores que governam os sistemas, a qual Jesus é um dos seus membros. Então aí começamos a entender essa proposta, né? Nessa mesmo capítulo, ainda vai dizer, né, de uma forma romanceada, é óbvio, não é literal, mas Jesus recebe em suas mãos augustas a massa incandescente que dá origem ao planeta Terra. Então vamos ver que Jesus é um espírito crístico muito antes do planeta ser criado. E que tanto Emmanuel, né, vai dizer que mais ou menos essa data é de 4 bilhões e meio de anos, como a ciência nos traz esse número hoje já com conhecimento. Então, ou seja, Cristo com 4 milhões e meio já era Cristo, né? Que a gente não tem nem ideia de quanto é esse tempo, né? Porque a gente não consegue calcular isso, né? Racionalmente, a gente consegue o número, consegue escrever, mas não consegue ter uma visão muito clara sobre o que representa isso, né? E Cristo vem trazer então o que, né? A mensagem do amor. Então, ele vem exemplificar que, olha, até então, né, quando a gente estuda um pouquinho a história, nós vamos observar que até aquele momento não existia fraternidade, não existia caridade, porque mesmo os familiares, aqueles que ficavam doentes, né, ou ficavam inaptos, né, normalmente eram expulsos de casa. Iam para as ruas, eles não tinham, aquilo era uma cultura social, né? Além de toda, né, as questões mais radicais, né, da questão, né, do próprio das leis mosaicas, né, no processo de justiça, né, onde a escravidão era um processo normal, qualquer erro cometido poderia virar escravo pelo resto da vida, né? Fora, né, todo o processo da cultura social como um todo, né? Aí Roma sobre os judeus, né, que estamos falando da questão permeia, né, a vinda do Cristo, mas isso era no planeta como um todo, né, não tinha uma visão clara. E a partir dali, então, mudou-se, né, a nossa visão como humanidade. E aos poucos, através então, desse processo reencarnatório, dessas experiências que vamos vivendo, nós, como humanidade, vamos ajustando, né, nosso comportamento um pouquinho mais adequado à própria lei divina, né? É a importância, né, desse entendimento da própria proposta da lei do amor, que o Espiritismo vem também depois, né? Então, Jesus lá na última ceia, lembremos, né? Se vós me amardes, eu rogarei ao Pai para que ele envie um outro Consolador, para que fique com vós eternamente. O que pode ficar com nós eternamente, né? Nada material, porque toda matéria, ela tem um fim, né? Ela se transforma, ela não é perene, né? Mas então tinha que ser algo além disso, né? Que é a própria mensagem, né? Por exemplo, hoje a gente acaba brincando, né? Pode vir destruir todos os livros da codificação, né? Doutrinários, todos os livros que falam do mundo espiritual. Vai resolver alguma coisa? Não, porque logo em seguida continua, porque o mundo espiritual vai continuar existindo. E ele existe independente da matéria, né? Porque tem uma pergunta, não lembro agora qual é, do Livro dos Espíritos, que pergunta, né? Se o mundo não existir, não tem problema nenhum, continua o processo, né? Então a gente às vezes está muito focado dentro da nossa própria questão visual, né? Ou material, né? Nessa proposta da vida física, né? Que a gente muitas vezes não ainda conseguiu transcender essa visão para o mundo espiritual. Então, nessa questão ainda das leis, né, que não vêm destruir as leis, né, é importante a gente entender
o aspecto do que os espíritos falam sobre isso, né? Porque isso são momentos decisórios para a nossa jornada de compreensão sobre o próprio processo das leis. Então, se Jesus não veio destruir as leis, que leis é essa? Né? Só pode ser as leis de Deus. E aí começa, né, o Livro dos Espíritos, na questão 614, ela dá início às leis morais. As leis morais do Livro dos Espíritos tem 11 capítulos. O primeiro deles é a lei natural, intitulado Lei Natural, e todos os 10 capítulos demais são as leis, né? Então são as 10 leis, né, que Kardec então vai trazer isso detalhado, né? Então, na primeira pergunta, Kardec pergunta se a lei natural é a mesma, né, é a mesma coisa que a lei de Deus. Os espíritos vão responder que sim, né? Então é a mesma coisa. É importante porque quando a gente vai estudar a codificação, nós vamos encontrar lá a lei natural, lei divina, lei da natureza. Nós estamos falando tudo sobre a mesma coisa, né? Sempre é sobre a lei de Deus, né? E eles vão dizer mais, né? Que este é o único caminho que o homem tem para chegar à felicidade. Então aí já conseguimos entender outro aspecto, né? Qual é o nosso caminho para chegar a ser feliz? Todos queremos ser felizes aqui, não queremos? Qual o caminho? É cumprir então com esta lei, porque este é o único caminho que vai nos levar a Deus. E aí eles vão dizer mais ainda, né? Que todas as vezes que nós nos afastamos dessas leis, nos alcança então os infortúnios, as infelicidades, as dificuldades. Então, nós, né, por isso que o Espiritismo vai dizer, né, e a gente usa muito esse jargão, dizendo que nós somos herdeiros de nós mesmos, né, no sentido de que aquilo que eu faço hoje, eu vou colher automaticamente no amanhã. Né? Então, nós somos responsáveis pela nossa própria questão do amanhã. Então, quanto mais ser assertivo hoje, né, menos consequências negativas eu vou ter lá, em consequência, mais consequências positivas, né? Então, esse é o avançar, né? E já fizemos isso, já estamos num processo igual ao que se encontramos aí, né? No mundo, mudando da sua condição de mundo de provas e expiações para mundo regenerador, aonde já podemos, né, mudar um pouquinho esse aspecto, né? E isso tem, não vamos entrar aqui em todos os detalhes sobre esse processo, porque só aí já levaria mais do que a meia hora que nós temos para falar, né? Mas estamos nesse processo de mudança, então isso já é um avanço, né, que a gente já trilhou um caminho longo para que pudéssemos chegar até aqui. Então, na 614, né, vai dizer que são essas leis. Na 621, né, Kardec pergunta, porque e aí a primeira pergunta fala da lei de Deus, né, que é o caminho para chegar a final, mas onde está escrito? Está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, onde está isso, né? Kardec teve essa preocupação e perguntou, não está escrito a lei de Deus, né? Está então na nossa consciência. E é tão simples observar que está na nossa consciência, nós somos ainda espíritos imperfeitos. Cometemos vários equívocos durante o dia, a todo momento estamos alguma coisa, em pensamento, em ato, fazemos do contrário à lei. Mas naquele momento que nós pensamos alguma coisa errada, fizemos alguma coisa errada, a nossa consciência imediatamente não devia ter feito. Mas nós, como espíritos rebeldes, ainda da lei, né, nós já jogamos por embaixo do tapete, fugimos da coisa, criamos uma desculpa e perdemos ali uma oportunidade que Deus oferece para que nós possamos revisar, né, o nosso comportamento e sermos mais assertivos, né? Conseguirmos agir melhor de conformidade que a lei nos proporciona. E ainda dentro desse aspecto, né, em relação às leis, como Jesus vai dizer, né, e aí é importante essa pergunta, né, a 625, Kardec faz a pergunta, né? Qual o espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta mais curta que nós temos no Livro dos Espíritos, né? Uma palavra só, né? Jesus. Então, Jesus é o espírito mais perfeito que Deus ofereceu para que nos sirva de modelo e de guia. Modelo, né? Quando nós queremos chegar a algum lugar, guia, quando queremos chegar a algum lugar, nós temos que muitas vezes lançar mão de um guia que nos mostra o caminho. Então, Jesus é esse guia. Ele vai nos auxiliar nesse caminho. E modelo, né, é aquele que comportamento nós devemos ter? De que maneira devemos agir? Então, esse é o nosso modelo. Então, se nós perguntarmos, né, em qualquer encruzilhada da vida, o que Jesus faria no meu lugar? Qual a decisão? Nós vamos encontrar a resposta. E essa resposta não vem de Jesus. Ela vem de nós mesmos, da nossa consciência. Porque ali está a lei. E Jesus é a expressão máxima dessa lei. Como ele nos disse, eu vim cumpri-la. Até o seu último ponto.
porque ele é a expressão máxima da lei. Então, quando nós perguntamos o que Jesus faria no meu lugar, a gente está, de certa forma, olhando para dentro de nós mesmos e buscando, então, esse comportamento mais assertivo naquele momento, né? É claro que Jesus, quando a gente fala em comportamento e relacionamento, porque a evolução é individual, né? Cada um de nós vai progredir individualmente, né? Eu não consigo fazer com que ninguém progrida, e como ninguém consegue fazer com que eu progrida. Mas para que nós sigamos nesse processo, nós precisamos da vivência social, da vivência coletiva. E Jesus então traz uma mensagem, né, de que maneira, né, nós devemos nos comportar nesse processo de relacionamento, né, onde ele vai dizer, fazer ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo lhe fizesse, né? E aí uma pergunta, né, ou várias perguntas, né? Nós gostaríamos que o próximo fizesse o bem para nós? Então eu preciso fazer o bem. Eu gostaria que o próximo fosse indulgente com as minhas imperfeições, que ele aceitasse os meus erros. Estou dizendo ser conivente, né? Mas estou dizendo que ele aceitasse os erros, compreendesse, né, que eu ainda sou um espírito, ainda trafegando, né, na conquista do eu real. Eu gostaria que ele me perdoasse ou ele não perdoasse. E aí voltamos para uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, né, que tem a ver com o processo do amor, que é o amor em ação, é a capacidade que temos de entender o amor e realizar, né, que é a caridade. Na pergunta 886, o Espírito pergunta qual o significado da caridade conforme entendia Jesus. Então nós já vemos a grandeza da pergunta de Kardec quando diz que ele quer saber como é que Jesus olha para a caridade, não como os Espíritos olham, como é que Jesus entende esse processo, né? E aí então vai vir lá, né, a resposta. Benevolência para com todos, fazer o bem a todos. Ser indulgente com as imperfeições alheias, ou seja, aceitar o outro como ele é e perdoar a todas as ofensas. Então, é essa a proposta, né? Então, fazer ao próximo é fazer aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. E no fundo, se analisarmos todo o processo, nós vamos chegar à conclusão de que eu gostaria em que o véu intencional lançado sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantado. Ou seja, nem tudo está bem esclarecido. E aí, quando a gente começa a entender a proposta da própria doutrina espírita, a gente consegue perceber que a doutrina espírita ela é um farol de luz iluminando a mensagem de Jesus. Porque com o Espiritismo nós compreendemos a fala do Cristo. Sem o Espiritismo, nós não encontramos justiça, muitas vezes, nas palavras de Jesus. Nós não conseguimos entender a proposta, porque nós não transcendemos, né, a nossa realidade como espíritos imortais que somos a partir da criação. Então, aí nós conseguimos entender e que esse véu nada mais é enxergar ou retirar o espírito da letra. Entender a proposta de Jesus que falava para nós espíritos e não para nós encarnados lá. Se é que estávamos encarnados, né? Mas se não estávamos encarnados, estávamos desencarnados no processo, né? Estávamos, de qualquer maneira, inseridos, né, no aspecto daquela época. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levantar como elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra, marchando juntas, se prestando mútuo concurso para a regeneração da humanidade. Então nós vamos ver aqui que os espíritos vão dizer, olha, né, a ciência de um lado, que nega todas, ou negava, né? Porque hoje já não é uma realidade. Né? A gente começa a observar que nesse processo de os tempos são chegados, transição, começa a ligação entre a ciência e a proposta religiosa, ou seja, no aspecto moral, né? Não o aspecto dogmático, mas no aspecto moral. Aí a gente nunca viu tantos estudos pela parte da ciência trazendo a relação espiritual. A importância, né, de que, por exemplo, nos Estados Unidos, várias e várias pesquisas, né, aqueles que estão, de alguma forma, adoentados, os que oram e os que não oram. Os que oram se recuperam muito mais rápido, os que não. E assim vários processos hoje estudados que começa a trazer essa relação. A USP tem uma cadeira de espiritualidade para médicos. Vocês imaginam isso há 30 anos atrás? Impossível, porque era extremamente materialista.
E aí é uma das maiores faculdades que nós temos no Brasil, entendendo que aos poucos, né, as coisas estão se ajustando, porque é um plano divino. Nós estamos inseridos no processo natural. Se a gente não entender isso, nós achamos que o homem dá conta do processo da matéria. Não é, né? Estamos relacionados às ordens, né, do Cristo, que é o nosso governador do planeta. Ele que dita as regras e como que a coisa vai funcionar. Claro que nós podemos aí nos atravancar e trazer os entraves, né, no processo para a nossa rebeldia, né? Mas isso já faz parte, né, do processo. Nós imaginamos que esse é o único mundo que está nesse estágio, né? Foi a primeira vez que aconteceu? Não, os espíritos já sabem exatamente como acontece e o processo natural, né? Então eles vão inserindo todo o processo para que as coisas vão alterando naturalmente, né? Então esses véus que vão sendo retirados, né? Todas aquelas concepções equivocadas que tínhamos começam a ficar mais claras. Nós começamos, como humanidade, a entender melhor a proposta, né? E quanto mais entendemos, mais amamos, porque essa é a proposta da lei universal. Ainda nas instruções dos Espíritos, a nova era, a fé e a razão se hão de fortalecer mutuamente, porque a fé não mais encontrará a razão rebelde. Nem a razão terá a missão de destruir a fé, mas esclarecê-la. Então o homem, mais responsável por seus atos, compreenderá melhor que a verdadeira grandeza está na prática do bem e que ao progresso intelectual deve corresponder o progresso moral. E Joana de Ângeles, não lembro qual obra agora, ela vai nos dizer que nós estamos adentrando a era da razão, né? Ou seja, nós estamos começando a fazer, agir, porque a razão está dizendo que esse é o certo. Porque nós já estamos compreendendo, né, que aquelas ações equivocadas, né, não é uma ação correta. E pelo esse entendimento, né, nós começamos a mudar, né, a fazer essa mudança, essa transformação. Então, deixando aquela proposta de Jesus do homem velho para trás e construindo o homem novo, né? Não que seja isso de simples execução e nem que vai ser resolvido numa encarnação, né, mas nós estamos adentrando nesse processo, aonde começamos, então, a ver essa ligação entre duas coisas que até então eram antagônicas, né? Separavam-se, cada um do seu lado, e uma querendo destruir a outra. E agora, em processo natural, né, nós vamos modificando isso. E isso vai fazer, é claro, temos aí um caminho para isso, não vai ser resolvido isso em uma encarnação, né, mas aos poucos a humanidade vai se ajustando, vai se alterando, e aí vemos a grandeza divina, que cada vez estamos mais caminhando para que possamos ser melhores amanhã, né? Muitas vezes, principalmente numa época dessa que vivemos, onde parece que tudo está errado, né? Parece que tudo está contrário, né? E muitas vezes, quando não temos o entendimento do Evangelho, não temos a proposta efetiva da mensagem do Cristo, no entendimento que a doutrina nos proporciona, aí nós muitas vezes cansamos, desistimos, né? E muitas vezes podemos comprometer a nossa própria encarnação em função a isso. Mas quando enxergamos a luz da doutrina espírita, vemos que essa proposta é uma proposta sempre de avançar. Nunca estamos sozinhos, nunca estamos desamparados. Sempre temos alguém nos amparando, nos auxiliando, para que possamos seguir essa caminhada, né, da melhor forma possível, para que saiamos desta encarnação melhores do que aqui adentramos, seguindo então esse caminhar do processo evolutivo. Então Jesus não veio destruir nenhuma lei, veio cumpri-la, mostrar para nós que é possível, que podemos executar, mostrar o caminho, porque ele é o modelo e guia. É este o caminho que deve ser seguido. E quando nós entendemos essa proposta, a nossa vida muda. E nós temos uma possibilidade, né, nessa encarnação, que ela pode ser um marco na nossa vida espiritual como nunca ocorreu. A proposta dessa visão mais clara da vida, de quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, ela pode ser esse marco espiritual e nós podemos, daqui a alguns séculos, olhar para trás, né? Não como encarnados, né? Obviamente ninguém vai viver tanto assim, né? Vai ser lá 200, 300, 400 anos olhar para trás e bem dizer a encarnação a qual nós tivemos uma mudança de rota, porque nós compreendemos o verdadeiro sentido da lei divina, da lei natural, da lei de Deus, e começamos a agir de conformidade com ela, que isso foi uma mudança, né,
da nossa rota e não mais no processo de